Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à 8ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata, e hoje temos a honra de receber presencialmente a doutora Ana Paola Vargas Batistella, colega oftalmologista que tem aí estado muito empenhada e muito envolvida, né, com uma causa muito nobre, que são as mulheres médicas, a violência contra as mulheres médicas, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu quero que a Ana se apresente para vocês e conte um pouquinho quem é ela e como é que ela chegou até essa causa tão nobre. Olá, é uma grande honra estar aqui, um prazer estar falando de um tema tão importante. Eu sou médica oftalmologista, né? Sou colega, né? Fomos colegas de faculdade. Hoje eu faço parte do Conselho Regional de Medicina, né? Então a gente montou uma comissão das mulheres médicas. E dentro dessa comissão das mulheres médicas, a gente foi observando, né, quanta ação é necessária, e cada vez mais eu me vejo envolvida com essas questões, né? E uma das questões que mais tem chamado a atenção é a questão da violência, né, contra as médicas. Então a gente tem números alarmantes e cada vez mais eu me vejo envolvida, né, por um tema tão importante e que tem por trás muitas situações nas quais a gente precisa atuar, né, de uma forma assim bem completa, né? Então a gente percebe o quanto é importante a gente levantar isso, é importante para todas as médicas, né, para quem tem formação. Então, estou aí a cada dia, né, estudando mais sobre o assunto e a gente percebe que cada vez mais a importância desse trabalho, né, e como isso pode influenciar colegas, médicos, médicas e os próprios profissionais de saúde. Muito interessante, né? Eu acho que essa é uma causa dentre as mulheres médicas, mas a gente sabe que a raiz disso é muito mais profunda, né? A raiz disso ela é histórica e social, né? E eu acho muito bacana você pegar essa bandeira, que é uma bandeira difícil de carregar, né? Ainda bem que tem outras mulheres aí carregando isso com você, e nós estamos aqui realmente para poder divulgar esse trabalho e poder falar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque isso tem que ter um fim, né? Isso precisa acabar. Eu vou trazer aqui primeiro um dado de um estudo do CREMESP, que quando eu vi ele pela primeira vez, foi um estudo que me chocou bastante, né? Então, a gente sabe que a expectativa de vida média da população brasileira tem aumentado cada vez mais. Durante a pandemia nós tivemos uma queda, mas isso já vem se recuperando, né? Mas é importante a gente observar que a mortalidade, quer dizer, a expectativa de vida dos médicos homens, ela é 5 anos menor do que a expectativa de vida dos homens em geral no Brasil. Mas a expectativa de vida das mulheres as mulheres médicas em relação à população geral, ela é 20 anos menor. Quer dizer que a taxa de mortalidade, quando a gente vê os gráficos apresentados nesse trabalho, as mulheres elas estão, a expectativa de vida delas está entre 50 e 60, 55 a 65 anos de expectativa de vida. E isso é muito chocante, né? Quer dizer, a gente pode, na discussão, os autores fazem uma discussão ampla sobre isso. E eu acho muito pertinente quando a gente fala de violência, porque é uma violência que acaba sendo uma violência interna, né? Da mulher com ela mesma, e uma violência externa, seja da sociedade, da população contra a mulher. E agora eu estou pegando esse primeiro tema sobre a mortalidade e a situação de vida das mulheres médicas, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre como que a gente o que leva a esse fato, né, esse resultado final, o que está acontecendo na vida das mulheres médicas que nós estamos vivendo 20 anos a menos. Esse dado, ele é bem alarmante, né? Esse estudo é um estudo do CREMESP, né, de São Paulo, e ele trouxe aí dados que realmente nos preocupam pessoalmente, né? Nos tocam de uma forma muito profunda, e analisando, a gente percebe que são realmente, são situações individuais e estruturais. Né, a gente sabe hoje que a medicina tá ocorrendo o que é uma feminização na medicina. Então, a gente percebe que a maior parte hoje dos médicos são mulheres,
né? Verdade. Nas faculdades de medicina, 70% são mulheres que estão entrando, né? E dentro desses fatores, a gente percebe as questões estruturais. Então, a medicina sempre foi masculina, né? Voltada para os homens, né? Exatamente. Então, hoje, as mulheres estão lá na linha de frente. Então, tem muitas unidades de saúde, muitos pronto atendimento que só tem mulheres, né? Desde as profissionais da enfermagem até as médicas. E com isso, a gente tem observado aí um aumento do número de violência. E essas questões estruturais é o que a gente mais tem trabalhado. A gente tem também as questões individuais das médicas, né? A gente sabe que as médicas têm aí uma tendência, né, ao perfeccionismo, né? As mulheres como um todo, elas se entregam muito mais, elas são muito mais empáticas, né? Elas se envolvem, né? Elas têm também jornadas mais amplas. Então, além de médica, ela tem ela tem a questão familiar, ela tem as questões domiciliares, né? Então, a gente observa nas mulheres aí um índice muito maior, né, de situações que vem trazer, né, vem culminar com essa mortalidade aumentada, né, além das questões genéticas também, né, a mulher, ela tem uma questão ao estresse diferente do homem, né? Então, já tem estudos que comprovam, né, que as mulheres sobre o estresse, elas têm uma forma de lidar completamente diferente. Então, elas acabam desenvolvendo doenças diferentes. Né? Então, isso são essas situações individuais, né, que a gente tem observado, e se a gente não tiver uma mudança estrutural, né, que enxergue essa situação, a gente vai ter, infelizmente, cada vez mais números refletindo esse problema. Muito, muito interessante tudo isso, né? A mulher médica, eu fico até com tantos pontos aí que você falou que são interessantes, né? A mulher médica hoje, muitas vezes, ela é a base da estrutura financeira familiar. Né? Então, acho que isso é um ponto muito pertinente. A gente vê a mulher, porque a mulher ela tem uma característica que é imutável, né? Quer dizer, é ela que carrega o filho, né? Então, a maternidade é uma questão que a gente vê que as mulheres médicas têm adiado cada vez mais, né? E quando a gente consegue ter um filho, né? A nossa semelhança, eu tive o Felipe com 36, Maria Cecília ainda mais 42. tarde, né? Com 42, a gente vê que já é tardio, né? Então, você já tá cansada e aí você tem que lidar com tudo, né? Então, você lida com a organização domiciliar, você lida com as contas da casa, porque você, muitas vezes, é quem tá ali, né? Na coordenação dessa parte financeira. Você cuida dos filhos, né? E aí, isso gera um acúmulo de funções, mais uma personalidade, né? De perfeccionismo. Exatamente. Nesse estudo do CREMESP, você estava falando da genética, né? A principal causa de morte entre as mulheres eram as neoplasias, então neoplasia de mama e neoplasia de intestino, né? O que gera também a necessidade de uma conscientização das mulheres médicas para que elas se cuidem, né? E cuidem da sua saúde, até porque sem saúde tudo isso vai por água abaixo, né, Ana? Toda a estrutura familiar, o potencial de ganho financeiro vai por água abaixo. E nos homens é a doença cardiovascular, né? Muito, muito diferente a realidade de uma para outra. Agora, eu vejo uma necessidade de mudança na mentalidade, né? Das mulheres médicas. E você consegue trazer um pouquinho da tua experiência pessoal, talvez? E como é que você lida com tudo isso no teu dia a dia? Eu me incluo, né, nesse modelo de médica, né, que teve um sonho de ser médica, de cuidar, né? Então, a médica tem essa tendência de cuidar dos outros, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos pacientes. E esse cuidar, muitas vezes, ela não se cuida, né? Então, esse olhar para si é o mais difícil. E essa mudança de mentalidade, né? Essa cultura de não pedir ajuda, de autossuficiência que as médicas têm, né? É algo que precisa ser mudado. Então, a gente percebe uma importância de trabalhar desde lá da faculdade de medicina, né? Desde a nossa formação, né? Então, isso não é só uma questão das médicas, mas é uma questão também das profissionais, né? De todas as áreas. Mas, na medicina, a gente percebe, sim, aí, infelizmente, dados alarmantes, porque culminam a
patologias, a doenças, a um índice de mortalidade mais alto. Suicídio, né? E Também. Quem cuida, como que essas mulheres vão estar cuidando se elas não estão sendo cuidadas? Se a medicina está havendo uma feminização da medicina, para que a gente seja bem cuidado, a gente precisa cuidar dessas médicas. Então, a gente precisa de um olhar, né, para essa situação, né? Existe hoje o que eu chamo de um silêncio na questão da violência, existe um tabu, né? As instituições não gostam de falar. Então, a gente precisa, sim, trazer essas questões, lógico, de uma forma, né, dialogando, trazendo isso para a sociedade, trazendo isso para as próprias profissionais de saúde, né? Mostrando a importância de a gente ver né, a nossa parte, né? O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente percebe que tem muitas situações onde a gente precisa atuar, né? A gente percebe a importância das médicas estarem mais unidas, né? E isso faz muita diferença. E o principal é pedir ajuda, né? E essa autossuficiência, essa necessidade de ser perfeita, né? De por fora estar linda e maravilhosa e muitas vezes por dentro estar adoecida, né? Então, é uma situação muito... É algo, assim, às vezes difícil de falar, sim, porque envolve muitas situações, né? É sensível, mas a gente tem que trazer, e na comissão, né, das mulheres médicas, a gente vem enxergando a importância de trabalhar esse assunto com as médicas, né, com a sociedade, né, com as instituições, porque não é só uma questão individualizada, é uma questão que precisa ser observada. A gente precisa, né, dos médicos, dos colegas, da sociedade enxergar a problemática, né, porque infelizmente é uma situação que, se não for observada agora, nós teremos cada vez mais notícias tristes, como nós temos visto por aí, né? Então, a gente precisa, né, fazendo parte. Então, a gente tem, né, na comissão, hoje eu tenho feito um trabalho muito grande também de trazer mais médicas, né, falar mais sobre o assunto. Então, nós temos feito muito também educação continuada, trazendo psiquiatras, falando sobre o tema, estudando muitas essas ações e também ações concretas, né? O autocuidado, às vezes, é confundido com você estar bem alinhada na imagem, né? Sim. Mas, na verdade, esse alinhamento, ele deve ser transbordar o teu bem-estar íntimo, né? Que vem em primeiro lugar. Então, às vezes a gente vê, não, mas eu tô bem arrumada, eu tô com as unhas feitas, mas às vezes para fazer aquela unha, para fazer aquele cabelo, ela abriu mão de dormir. Sim, né? E a falta de sono, né? A Vivi falou sobre a questão, por exemplo, do câncer de mama. O câncer, já tem estudos que comprovam que dormir pouco, né, aumenta as taxas, é um fator de risco. Então, por exemplo, tem estudos com a enfermagem, que a maior parte são mulheres, né? O índice de câncer de mama é muito alto e foi observado essa questão do sono. Então, tem muitas... a gente precisa estar trabalhando essas situações individuais também, né? Atividade física, né? Alimentação correta. Então, entender a importância de a gente se cuidar para que possa cuidar do outro. Nenhuma médica doente, adoecida, vai conseguir trabalhar de uma forma, né, vai atender bem, né, numa unidade de saúde, ou seja num consultório. Até a própria família, né? A família, e infelizmente, né, mesmo em família, a gente tem observado, né, uma outra situação, muita violência, né, doméstica, envolvendo médicas também, e um índice de divórcio muito mais alto também do que na população normal. Então, isso traz, né, consequências, né, que são, que vão sendo desencadeadas e muita gente vai sendo prejudicada. E quando a gente muda
esse pensamento, quando a gente muda essa cultura, a gente muda a vida dos filhos, a gente muda, a gente estimula nossas médicas, nossas acadêmicas, né? A gente que tem contato com residência, e no CRM a gente está com esse trabalho também nas faculdades, né? Porque é uma questão que é necessária, né? É importante levantar, é importante, né, haverem treinamentos e modificar essa cultura. Conscientização, né? Essa conscientização. De que a gente não precisa ser perfeita, né? E de que para você poder cuidar dos outros e da sua família, você precisa primeiro olhar para você. E tá tudo bem olhar para você, né? Isso é necessário, né? Então acho que é um recado muito, muito pertinente aí para nossa audiência. A gente tá falando da violência interna, né? Da gente contra a gente mesmo. Mas eu acho que a violência externa é um assunto que tem ficado cada vez mais evidente na mídia, né? Infelizmente a gente vê que a violência e assédio contra as médicas, até por questões estruturais, como você mesmo estava mencionando. E eu queria que você falasse um pouco pra gente de o que tá acontecendo, né, na nossa sociedade hoje, quais são os fatores que estão levando essa violência e assédio das mulheres médicas no próprio ambiente de trabalho, né? E mais do que isso, o que você entende que pode ser feito de diferente, que eu sei que você já tem trabalhado muito com isso, né, no dia a dia e no teu dia a dia, dedicado esse tempo aí a essa causa. Então, a gente observa que, além das mudanças individuais, nós precisamos uma estruturação também das instituições, né? Então, nós entendemos que é necessário treinamentos de equipe, é necessário o aumento da segurança, né? Infelizmente, a gente tem aí uma questão da desigualdade social, a gente tem situações também que fomentam essa violência, né? Que a própria questão, né, da nossa formação, da nossa sociedade patriarcal, né? E tudo isso gera uma violência, às vezes, das próprias colegas, né? Das próprias, entre mulheres também, né? E cada vez mais a gente tem observado que falta a gente lutar por melhorias, é importante a gente enxergar o problema, é importante deixar de silenciar essa questão da violência, porque ela foi normalizada, né? Então, a gente que é médica, a gente sofre pequenas microagressões e muitas vezes a gente normaliza, ósseos do ofício, né? A gente enxerga como algo normal, então não existe notificação. Então, a gente entende que é importante que haja denúncia, é importante que os órgãos se conversem, que a gente tenha um banco, né, com esses números, tá? E hoje a gente não tem, existe uma subnotificação dessa situação. A gente entende a importância de né? Eu comentei a questão dos treinamentos de equipe, Posso dos só te treinamentos interromper, porque eu acho isso muito pertinente. Quando a gente não tem dado, a gente não tem como cobrar mudanças. Então isso é tão pertinente, porque se a gente tem uma subnotificação, fica com palavras ao vento, né? Exatamente. Isso não está acontecendo. Não, isso é impressão sua, né? Então uma a importância situação disso... real que a gente poderia se basear é uma mulher ali na frente da linha de atendimento, de repente num pronto atendimento, ou de repente num ambulatório, em que desde o paciente, ou talvez até a equipe, possam ser mais hostis, porque pensam que estão sendo atendidos por uma mulher. É nesse nível? O que é mais... Então, a gente tem cada vez mais aí, às vezes, situações... O ambiente, na verdade, o ambiente de saúde já foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde que é um ambiente com maior risco ocupacional. Então, já é um ambiente hostil. A gente já está diante de pessoas com dor, né? Mas o que a gente vê na prática, geralmente, são situações onde o agressor normalmente não está doente. Muitas vezes ele quer um atestado, né? Muitas vezes envolve problema de fila, problema de, né, excesso de contingente, né? Então, situações que não são do médico em si, né? Mas que ele é obrigado a fazer parte porque ele precisa daquele trabalho, que muitas vezes não está tão estruturado como deveria. Então, a gente percebe hoje muitas situações. No CRM a gente recebe denúncias, né, médicas que são agredidas, fisicamente, violência sexual, inclusive, dentro dos hospitais.
Então, casos gravíssimos. E o pior, aumentando cada vez mais. Né? Então a gente enxerga por que esses dados e por que a maior parte da violência são com as médicas, né? Porque elas são vulneráveis, né? Com aquilo que a gente já falou. Então precisamos enxergar o problema. E essa questão da subnotificação, quando a gente, né, começou com esse trabalho, foi uma das nossas preocupações. Vamos levantar esses números. Os números são difíceis. Por quê? Porque as instituições não conversam. Então a gente está com projetos de lei. E hoje a gente já transformou esse projeto de lei de combate à violência em um pacote de projetos de lei, porque a gente percebe que não é um único, né? A gente enxerga a importância do botão do pânico, a gente enxerga a importância de dados que se conversem, os hospitais precisam passar para o CRM, o Ministério, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, os conselhos regionais de medicina precisam conversar sobre essa situação, né? Então a gente enxerga que a gente precisa de leis, né, para que a gente tenha aí informações, para que a gente tenha treinamento, para que a gente tenha os números, né? Uma das situações que a gente também observou, essa falta de números, a gente fez agora um questionário, inclusive esse questionário está no site do CRM, né? Justamente perguntando para os médicos, né, quem já sofreu violência, tentando entender os tipos de violência, né? E estamos já com números, né, bons, mas precisamos ainda de mais médicos, né, respondendo esse questionário. Tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres, porque a violência na saúde, né, envolve médicos, médicas, mas a nossa preocupação, né, por conta da feminização da medicina e por conta do aumento da violência contra médicas, por conta da vulnerabilidade, é maior entre as mulheres, mas todos vamos ganhar. Um médico, uma médica, bem, né, onde ela está bem cuidada, ela vai cuidar melhor. Sim. Né? Sim. Então, é uma médica protegida, ela vai atender melhor. E a segurança do paciente, a segurança da médica é a segurança do paciente. Se o hospital está seguro, o paciente está seguro. Ninguém quer ser atendido num lugar onde há brigas, onde está todo mundo nervoso, né? Então, isso é importante para a saúde como um todo. Uhum. Né? Então, mínimo, vai muito além. É o mínimo, eu né? diria que isso é um direito. Né? Exatamente. É um direito de cidadão, né? Que a médica tem de ter segurança no ambiente de trabalho. E que ela esteja bem, que ela esteja exato. saudável. Como Sim. que uma médica doente vai atender bem? É lógico que não vai ter. E aí vem a questão de violência traz violência. Exato. Então, Sim. né, é um profissional da saúde que está estressado, que está sofrendo de burnout, que não está desgostoso com a profissão, se obrigando a trabalhar mesmo assim, e isso vai trazendo Acaba atendendo de um jeito não existe ideal. um acompanhante, né, que não tem paciência, muitas vezes, né, existem N situações, a gente, né, pensando nessa questão da mulher, a gente vê muitas mulheres também que são agredidas em casa, quem traz é o próprio agressor. O agressor na unidade de saúde geralmente chama atenção, briga também com as mulheres que ele atende. E a gente vê muito claro isso também quando a gente tem uma segurança. Quando tem segurança, quando existe uma questão masculina, alguém forte, o agressor pensa 2 vezes antes de agredir. Se ele percebe que tem câmeras, ele muda. Então, é algo que a gente tem observado muito, né? Nós temos uma questão também importante de agressão entre os médicos peritos, né? Então, o médico perito ele não tem muito relacionamento, muito vínculo com o paciente. E o índice de violência nas perícias médicas é altíssimo. E as médicas peritas, elas sofrem demais. Até ameaças, né? Muito, muito. E muitas abandonam. Muitas, né? A gente falando da questão do burnout, a gente tem estudos que falam em 60%. Né, com algum sintoma, alguns falam em 70%. Então, essa exaustão, né, gerando falta de vontade, né, de trabalhar, enfim, isso gera ansiedade, gera depressão, Claro. um maior índice de
suicídios, né? Infelizmente, os estudos mostram que as médicas se suicidam muito mais do que as mulheres de outras profissões e mais do que os médicos também. Um dado alarmante, né, Ana? Isso também me chocou bastante. Então, são situações que a gente precisa falar. É difícil, dói, né? Mas a gente entende que se a gente perpetuar essa informação, mudar essa cultura, a gente vai motivar outras mulheres, né, a uma cuidar da outra. É importante começar a se cuidar, mostrar para os seus filhos, né, para os seus alunos, né, a importância desse tema, a importância, né, de olharmos para isso e tomarmos medidas. E a gente precisa muito aí do apoio, né? Hoje a gente pede o apoio também dos médicos e das médicas nessas ações. A gente quer ações concretas, a gente não quer apenas levantar a problemática. A gente tá cada vez mais, a gente buscando tem pressa. Uma solução. Né? Porque eu vou são dizer vidas mais que são poupadas, né? Sim. Eu vou dizer mais que eu acho que existe um contexto, falando dos médicos também, da violência contra os médicos, homens, que eu acho que é uma violência contra o médico como um todo, né? Existe uma hiperresponsabilização do médico, né? Perfeito. A gente está falando de algo que circula na mídia abertamente, que a gente vê que parece até uma coisa um pouco orquestrada, né? De que a responsabilização, à semelhança do caso da colega obstetra, que foi responsabilizada por não fazer analgesia numa paciente que solicitou, sendo que não existe analgesia no parto, pelo SUS. Quer dizer, não era uma questão dela, era uma questão estrutural, né? E aí você se vê responsabilizado e punido legalmente por uma coisa que não está dentro da tua alçada, né? Então existe uma hiperresponsabilização e nós médicos temos que estar conscientes disso, porque a conscientização da população, né, como ela tem que ser feita e ela é feita, só vai ser feita por nós mesmos, né? Então acho que em termos de violência, essa cobrança dos nossos gestores, né? Que isso que você está falando é uma realidade. Hoje há uma culpabilização do médico. Né, pelos problemas da saúde pública. E os problemas da saúde pública, o médico é mais um profissional de saúde que está lá trabalhando, que deixou sua casa, sua família, e está lá dando o seu melhor, né, para cuidar do outro. E muitas vezes ele está num ambiente, infelizmente, né, de extrema violência, e é culpabilizado, né, pelas situações ali administrativas, né? Então a gente percebe o quanto é importante, né, cobrar nossos gestores e conversar, dialogar, né, de uma forma, a gente entende que mostrar os números, né, a gente percebe que não é simplesmente uma imposição, né, mas é importante ter o apoio da sociedade de enxergar isso, né, porque por questões estruturais, talvez, né, essa questão cultural, né, existe às vezes uma rivalidade, existe um incômodo, né, com os profissionais, né, com os médicos, e por isso a gente traz essa questão que não é só as médicas que estão levantando essa questão. Nós estamos falando da questão da violência, mas essa questão da violência está em todas as profissionais de saúde. Sim. Né? Então, a gente hoje vê um aumento da violência entre as médicas, mas a violência entre os profissionais de saúde já acontece de uma forma silenciosa há muito tempo. Sim. Então, vai muito mais além. São profissionais de saúde que têm famílias, são filhos, são casamentos, então existe uma desestruturação, né, do sistema que precisa ser observada, precisa ser melhorada, então vai muito além, né, do que a gente imagina. Sim, e isso só começa quando a gente se conscientiza, né, nós que estamos sofrendo isso, a gente se manifesta, né, a gente notifica, a gente se movimenta, seja como indivíduo, seja como classe. Ana, a gente já vai caminhando aí para o nosso final, mas eu quero te pedir para você compartilhar alguma mensagem, né, que você ache pertinente, principalmente para as mulheres que têm sofrido esse tipo de violência, seja interna, seja externa, né? O que pode ser feito, um conselho para que ela possa mudar essa realidade, né? Então, o primeiro conselho, né, é desmistificar a normalização da violência.
né? Denuncie, peça ajuda, tá? Se cuide, se priorize. E lembre que um profissional de saúde, uma médica bem cuidada, vai ter um paciente muito mais bem cuidado, né? Então, é muito importante a gente olhar para dentro, né? Se cuidar e pedir ajuda. Sim. Tá? Existe um canal do CRM onde ela pode pedir ajuda? Sim, essa foi uma das ações da Comissão das Mulheres Médicas. Existe um canal de denúncia no site do CRM. Então, CRM Paraná, do né? CRM Paraná, isso mesmo. Talvez existam outros nos locais, né? Eu digo, nos vários estados, talvez exista algo parecido ou não? Eu acho que nós, aqui no Somos Paraná, pioneiros. estamos sendo pioneiros. Ótimo. Nós temos também uma comissão de acolhimento. Então, hoje, cada médico que tem alguma dificuldade, não está sabendo o que fazer, então ele tem... sempre tem um conselheiro lá de plantão para receber o médico, para acolher, para tirar dúvidas, né? Tem esse canal de denúncia específico também, né? Mas não é só de violência, mas não é só voltado a médicas também, tem um específico para médicas. Então, às vezes, uma médica que está passando por uma situação difícil, ela quer conversar com a conselheira médica, tem certo. também, Que tá? legal. Porque às vezes a gente... tem uma dificuldade, como que eu vou chegar lá, como que eu vou contar o que eu passei, e eu quero ser ouvida por uma médica, né? A gente conseguiu isso. Tem um canal específico voltado para as médicas que estão em situação, né, de violência de gênero, enfim, que preferem também falar já direto com a Comissão das Mulheres Médicas, nós temos isso. Que riqueza. E as mulheres podem achar esse telefone no site do CRM Paraná. No site do CRM temos lá. Perfeito. Muito legal, Ana. Parabéns pelo teu trabalho. É muito pertinente. Eu acho que a segurança é um direito do cidadão, né? E nós, como médicos, precisamos realmente nos conscientizar e lutar por isso. E as médicas que sofrem isso têm que realmente denunciar para que a gente tenha dados para poder lutar por mudanças, né? E parabéns a vocês também, né, por trazer essa temática tão importante. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, pelo convite, por estar perpetuando, né, informações tão importantes, né, que precisam, a gente precisa, cada um de nós precisa pensar no assunto, né, e entender que precisamos tomar medidas, né. Porque são fatos, né? Sim. Exato. São os fatos que os estudos trazem, né? Estão aí para gritarem, né, que algo precisa ser feito. Que algo precisa ser feito. Muito obrigada, Ana, pelo seu tempo, pela sua presença. E assim terminamos mais um episódio do podcast da Oftalmo... Desculpa. E assim terminamos mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert, de olho no futuro.